Aqui é o professor Alan na voz, no vídeo de hoje, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre biologia e dar continuidade aos vídeos anteriores. Como eu falei, eu estava meio sumido, né? Mas agora eu retornei. Então semanalmente aí eu vou postar uns vídeos aí de biologia e de química, alternando os conteúdos, beleza? Então semana passada eu postei um vídeo de química, né? Dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu falei das famílias periódicas. E hoje eu vou falar sobre água, mas a água na citologia. Como assim, professor? Primeiro, o tema que eu venho falando em biologia chama-se citologia, que é a ciência que estuda a célula, né? Então nós sabemos que a célula é a menor unidade vital de um ser vivo. Só que a célula é formada por vários componentes. E aí nós temos o citoplasma, as organelas, mas existem substâncias, existem compostos químicos que estão ali na célula para poder estimular as funções metabólicas, enzimáticas e assim por diante. Então eu quero que vocês entendam que a célula ela possui substâncias. Então ela possui substâncias de origem inorgânica e origem orgânica, tudo bem? Tá, e qual que é a diferença? Substâncias de origem inorgânica são substâncias que o nosso corpo, as nossas células, não conseguem produzir. Tá? E as substâncias orgânicas são aquelas que, na sua maior proporção, o nosso metabolismo, as nossas células, o nosso corpo conseguem produzir. Então fala para mim exemplos. Substâncias inorgânicas podemos citar água, minerais, tá? Não conseguimos produzir. Já substâncias orgânicas, o corpo consegue produzir pelo menos uma boa parte. Então a gente cita carboidratos, lipídios, proteínas e assim por diante. Então no decorrer desses conteúdos eu vou falar de cada um desses componentes de forma específica, tá bom? E hoje eu vou falar sobre a água na célula, tá bom? Primeiro, gente, a água ela é um composto inorgânico, ou seja, nossas células não conseguem produzir, tudo bem? Muito bem. Outra função, outro conceito, vamos dizer assim, que as funções eu falo aqui. Outro conceito importante sobre a água é a substância mais abundante no corpo. Né? Quando você chega lá nas aulas de ciências, na sexta, sétima série, o professor ou a professora fala sobre proporções. E sempre acaba falando que a água ela ocupa aí 70% do corpo humano. E realmente, ele tem entre 65% a 80%. Realmente. Se a gente parar para analisar, se eu pegar um bebezinho, a taxa é maior, né, uma criança, um adolescente, e aí sim um adulto de mais ou menos de 70 quilos, tem mais ou menos essa proporção. Então varia bastante, mas essa proporção é de fato correta, tá bom? Então é a substância mais abundante, tá bom? E a água ela tem ligações totais, né, com o surgimento da vida. Para ter a vida consolidada, igual nós conhecemos hoje, essa biodiversidade, foi indispensável a presença da água, tá bom? Detalhe importante, surgimento da vida, tá bom? E a manutenção da vida. Então a manutenção da vida também é importante graças à água também, ok? Muito bem. Por que a água é tão importante? A água ela tem propriedades químicas que favorecem as funções dela e por isso torna ela muito importante para o funcionamento celular e metabólico no conceito geral. Primeiro, a fórmula da água, como todo mundo sabe, é o H2O, tá bom? Então, são 2 hidrogênios para 1 oxigênio, tá bom? Muito bem, na aula que eu falei de química, eu cheguei a comentar de eletronegatividade, que é a propriedade que os átomos têm de roubar, de pegar elétrons de outro elemento químico. E na molécula da água justamente ocorre isso. Se a gente parar para analisar, eu tenho um átomo de oxigênio ligando-se com 2 átomos de hidrogênio. Tecnicamente ela está sendo uma molécula linear, só que a gente percebe que tem uma formação de um ângulo. Por que isso acontece? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que os 2 hidrogênios. Então pelo fato dele ter uma eletronegatividade maior, ele acaba arrastando os hidrogênios, formando um ângulo, tudo bem? Detalhe importante, quando forma esse ângulo, acaba formando polos na molécula de água. E aí acaba formando um polo de teor negativo, que é na cabeça do oxigênio, e polos positivos,
que estão associados ao hidrogênio. E por que que isso é importante? Porque a partir do momento que a água ela tem polos, ela pode ligar com várias substâncias diferentes. E essa capacidade que a água tem de ligar com componentes diferentes, isso faz com que a água tenha uma importância bioquímica muito importante. Tudo bem? Então a água que ela pode ligar com dois componentes de teor positivo, pode ligar aqui com um negativo, sendo que aqui é positivo, e assim por diante, tá bom? Então a água, ela tem característica polar, né? Ou seja, ela tem polos. Isso é muito importante porque ela tem o potencial de ligar com vários componentes simultaneamente, ok? Outra coisa importante, o fato da água fazer essas ligações forma aí o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é importante aonde? No nosso DNA, na formação de compostos orgânicos e em uma série de substâncias. Então essa ligação de hidrogênio das forças intermoleculares é a mais forte. Quando começa, por exemplo, a quebrar essas ligações de hidrogênios no nosso corpo, pode ser uma febre de 40 graus, onde começa a ter desnaturação de proteínas. E a desnaturação pode ser que estimula a quebra das ligações de hidrogênio, pode levar a um óbito, tudo bem? Então, e além das ligações de hidrogênio, a água, as moléculas de água entre si, elas têm uma atração muito forte entre elas, que nós chamamos de coesão. Essa coesão faz com que as moléculas de água criem uma tensão superficial. Essa tensão superficial é que a gente vê alguns insetos, eles planam na água, mas não afundam, né? Ou alguns insetos, alguns animais pequenos, então eles conseguem flutuar na água graças a essa tensão superficial, tudo bem? Outra característica que é importante, além da molécula, além da água, das moléculas de água terem uma atração muito forte, que nós chamamos de coesão, existe uma outra característica que é a adesão. A adesão é quando a molécula de água ela liga com moléculas diferentes. E aí essas ligações com moléculas diferentes formam uma característica chamada de adesão, tá bom? E aí só tem um fator que é negativo. A molécula ela liga-se com várias substâncias de características polares, tem que ser características igual a ela. Porém, quando ela tenta se ligar com uma molécula de característica apolar, característica totalmente diferente a ela, não tem ligação. Então, moléculas apolares não têm ligações com a água. Exemplo, gorduras, óleos e assim por diante. Tudo bem? Outra característica importante da água é a expansão. A água, quando ela é congelada, ela aumenta de tamanho. E é isso que acontece quando você pega uma garrafa de água, leva ao freezer, quando ela congela, acaba quebrando a garrafa, tá bom? Existem outros elementos químicos com essas características, mas a água ela é uma substância que tem essa característica bem observada e bem concluída, tudo bem? Muito bem. E aí, quais seriam as funções da água no nosso corpo, nas nossas células? Eu vou citar algumas aqui, mas existem várias, tá bom? Primeiro, funções. Ela é um solvente, ela consegue dissolver substâncias, ok? Outra função importante, ela é um controlador térmico, ou seja, um regulador de temperatura. Isso é muito importante, tá bom? E ela acaba sendo também um ativador metabólico. Muitas reações químicas ocorrem quando você tem uma hidrólise, que é a retirada de água, ou algumas acontecem quando tem a adição de água e assim por diante, tá bom? Aí a gente cita também transporte, enfim, existem N substâncias aí, mas essas três aqui, solvente, regulador térmico e ativador metabólico, são as três que eu destaco, tudo bem? E é isso, gente. Então, se a gente parar para analisar, a água é a substância inorgânica, é uma substância inorgânica mais abundante, porém, é uma das substâncias mais importantes para o funcionamento celular e o bem-estar metabólico, fisiológico e em todos os segmentos biológicos também. Fechou? É isso, gente. Tamo junto. Beijos, abraço.